Olá, queridos amigos, boa Páscoa, boas-vindas em nome da plataforma de ação Laudato Si ao nosso webinário O que uma transição justa realmente significa para os católicos? Planeta, lucro e cuidado com os pobres. Algumas breves palavras para eu me apresentar. Meu nome é Manuela Chiang, eu sou responsável pela área do Oriente Médio e Mediterrâneo, Migrações e Ecologia Integral no VIS, que é uma ONG italiana chamada Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento e atua na cooperação para o desenvolvimento e na solidariedade internacional e é uma agência educacional que promove organizações de conscientização, educação e treinamento na área de desenvolvimento sustentável e cidadania global. Eu também participo do grupo de organizações da plataforma de ação Laudato Si, serei a moderadora do webinário hoje. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a se apresentarem no chat, escrevendo seu nome, onde está, onde você está e a paróquia, diocese, escola ou organização a qual você pertence. Se você quiser acompanhar em espanhol, italiano, francês ou português. Nós damos essa possibilidade para você. É só clicar no botão Interpretação na parte inferior da tela e escolher o idioma desejado. E nós estamos gravando essa sessão e nós vamos postá-la na plataforma, no painel da plataforma de ação Laudato Si. Se você já tem uma conta, pode acessá-la lá na próxima semana. Se você ainda não tem uma conta na plataforma de ação Laudato Si, convidamos você a se inscrever. Os links para inscrição estão abaixo. Finalmente, queremos que esse espaço seja acolhedor. Então, por favor, faça apenas comentários gentis e respeitosos no chat. Quando você se inscreveu, você concordou com nossas diretrizes de etiqueta e nós vamos compartilhar o link dessas diretrizes novamente no chat, caso você queira consultá-las. Agradecemos por nos ajudar a fazer deste um espaço de conexão e de cuidado. Se surgir alguma dúvida durante a nossa conversa, você não precisa esperar, você pode clicar no botão de perguntas e respostas QIA na parte inferior da tela e escrever a qualquer momento. Nós vamos reunir o maior número possível de perguntas antes de encerrar. E só um lembrete: as perguntas que você escreverem no chat normal podem se perder facilmente no fluxo de mensagens. Então, por favor, use o espaço de perguntas e respostas para qualquer pergunta que você queira que nós respondamos. Aqui vai um breve resumo do que esperar na sessão de hoje. Nós vamos começar com uma oração, depois alguns avisos sobre a Semana Laudato Si. Passaremos ao ponto central do nosso evento, que são três breves apresentações que oferecerão reflexões profundas sobre o verdadeiro significado de uma transição justa. Uma conversa rica, inspirada na Laudato Si, que reflete sobre como uma mudança duradoura deve proteger trabalhadores, comunidades, a nossa casa comum e os pobres, e como cada um de nós pode responder através dos nossos planos Laudato Si. Um agradecimento especial à economia de Francisco e Clara, que é parceira setorial da plataforma, pelo apoio na preparação deste evento. Antes de continuar, vamos iniciar com a nossa oração. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe. Derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da beleza e da vida. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém.
Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depreendemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios, à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigada, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Antes de passarmos a palavra para os nossos oradores, gostaria de dar alguns avisos sobre a Semana Laudato Si de 2026. A cada ano, a Semana Laudato Si convida a igreja a passar da reflexão à ação. Mas este ano, em coordenação com católicos do mundo inteiro, estamos convidando para algo mais intencional. Temos o prazer de compartilhar que o principal chamado à ação para a Semana Laudato Si de 2026 será fazer uma ação concreta, apenas uma ação concreta pela ecologia integral e registrá-la na plataforma de ação Laudato Si. De 17 a 24 de maio, as pessoas católicas do mundo inteiro serão convidadas a escolher e fazer uma única ação concreta. Depois de terminar essa ação, elas devem marcá-la como concluída na página Minhas Ações da plataforma de ação Laudato Si. Este esforço coletivo ajudará a deixar a resposta global da igreja mais visível, ao mesmo tempo que reforçam esse sentido partilhado de missão e participação. Em nome da plataforma de ação Laudato Si e do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, convidamos você a fazer parte dessa jornada. Como participante da plataforma de ação Laudato Si, você já está seguindo esse caminho. E agora nós convidamos você a preparar e organizar a sua ação. No dia 23 de maio, também chamamos você a participar do principal evento da Semana Laudato Si 2026, chamado Envio em Missão para o Cuidado da Criação, organizado pelo Movimento Laudato Si e a Plataforma de Ação Laudato Si, patrocinado pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Vai ser online, vai ser um encontro para renovar seu compromisso, se reconectar com outras pessoas e receber o envio em missão. Você pode encontrar os links para as atividades da Semana Laudato Si no chat. E agora eu gostaria de apresentar a vocês a nossa primeira palestrante, Tatiana Vasconcelos Fleming Machado, que é Fellow da Economia de Francisco e Clara. Ela é doutoranda em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e assistente de pesquisa do Grupo de Indústria e Competitividade. Membro do Programa Economia de Francisco e Clara desde 2019, mestre em Ciências do Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, graduada em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com um período de intercâmbio na Universidade de Évora, em Portugal. Pós-graduada em Business Intelligence pela PUC-Rio. Tatiana, agradecemos pela sua presença aqui e agora passamos a palavra para você. Obrigada.
Obrigada, Emanuela. Obrigada a todos. Obrigada, Plataforma de Ação Laudato Si, pela oportunidade de discutir um tópico muito importante para a minha pesquisa de doutorado. Eu gostaria de saudar os colegas do webinário. É uma honra compartilhar esse momento de diálogo e aprendizado com vocês. Eu gostaria de agradecer também à Economia de Francisco e Claro por apoiar a minha pesquisa e por nos dar um, um espaço para fraternidade e amizade com outros eh, pesquisadores e para lutar contra as desigualdades e injustiças sociais. Em primeiro lugar, precisamos entender o que significa transição justa. O termo transição justa está comumente associado com a ideia de garantir e criar empregos decentes e de alta qualidade no processo de transição climática para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas, que devem também garantir a proteção aos trabalhadores mais frágeis, porque é isso que torna a transição justa. Garantir que os ganhos de eficiência não ocorram às custas dos trabalhadores menos qualificados. Para ter uma ideia da importância da qualificação do capital humano na transição climática, de acordo com o Banco Mundial, o capital humano representa 64% da riqueza global, mas com as mudanças climáticas, pode ser que haja um crescimento na vulnerabilidade de trabalhadores menos qualificados. Por isso, a mitigação e adaptação, os processos de adaptação e mitigação devem vir junto com uma preocupação com a qualidade do trabalho dos trabalhadores. O termo transição justa não é nova. Historicamente, os documentos históricos e movimentos marcam transições transnacionais ao longo do século XX, que apontaram a necessidade de conciliar crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. E a OIT criou a ideia de institucionalizar a necessidade de alinhar a transição climática com o mundo do trabalho diretamente. É importante enfatizar que uma transição justa não depende unicamente do trabalho. As tecnologias verdes também e processos incrementais de produção são fatores que devem ser combinados com a qualificação dos trabalhadores. A relação entre a tecnologia e o trabalho vão ser determinante se o processo de transição será justo ou não. As tecnologias verdes normalmente são destinadas a são relacionadas a uma força de trabalho qualificada. E tem um trabalho do professor Stiglitz dizendo que esse tipo de emprego vai aumentar, mas ele pode também excluir os trabalhadores menos qualificados. Então, devemos requalificar e qualificar outros trabalhadores para integrá-los nos setores produtivos de baixo carbono. Vão ser criados novos empregos para novos modelos de negócios verdes, mas ainda precisamos ter trabalhadores qualificados para esses empregos nos países em desenvolvimento.
Então, podemos ver a transição climática como uma oportunidade para o desenvolvimento econômico, mas isso vai precisar de ações substanciais por políticas de investimento público e privadas e por investidores chaves. Antes de continuarmos e falar de exemplos reais de trabalhos na transição justa, é importante ver o que é um trabalho qualificado e que tipo de trabalho qualificado é necessário para essa transição justa. Quando falamos de qualidade do trabalho, é importante ter em mente que há duas abordagens que lidam com esse conceito. A primeira é uma abordagem subjetiva que foca na qualidade geral e do bem-estar geral percebidos pelo trabalhador, alinhados com o tipo com a ideia de qualidade de vida laboral, que é um conceito muito amplo que inclui eh, percepções subjetivas, individuais e os sistemas de valor dos trabalhadores com relação ao seu trabalho. Por isso, alguns autores criticam essa abordagem, dizendo que ela pode estar conectada apenas com as percepções individuais. Por outro lado, tem uma abordagem objetiva que normalmente se relaciona a atribuições ou qualidades do trabalhador, como educação, habilidades, experiências, que pode ser expressada pela qualidade do trabalho. Muitos trabalhos incluem no conceito objetivo de qualidade do trabalho a dimensão da empregabilidade, a qualidade do trabalho, do emprego. Então, as condições contratuais e a transformação estrutural influem nesse conceito. Por isso, o meu trabalho foca nessa transformação da indústria do trabalho para favorecer essa transição justa. É importante dizer que eu estou me referindo à qualidade do trabalho industriais em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que têm uma produtividade baixa. Uma das um dos principais desafios para melhorar o emprego nesses lugares é requalificar ou qualificar os trabalhadores para trabalhar na transição, ou seja, investimento nas habilidades verdes, de acordo com a Organização para o Desenvolvimento Industrial da ONU, tem quatro tipos de habilidades, que são as habilidades de engenharia e técnicas, as habilidades científicas, o gerenciamento operacional e as habilidades de monitoramento. E todas elas precisam de investimento em educação e treinamento de profissionais e são qualidades mais duras, por assim dizer. O que o mundo precisa em países em desenvolvimento são profissionais com qualificações principais verdes. Esses empregos são formais em geral, mas os trabalhadores são muitas vezes não qualificados e informais. Então, as indústrias precisam adaptar os processos e produtos para atender às requisições ambientais e industriais. Um desafio grande para os países em desenvolvimento para chegar a uma transição justa é que a força de trabalho é
têm um nível de qualidade do trabalho muito baixo, estão estagnadas nesse nível baixo, e isso se reflete na produtividade e nos indicadores de produtividade. Mas como superar esse desafio? Aumentar o investimento na qualificação dos trabalhadores é uma das maneiras. Como disseram professores Stiglitz e Kendrick, essas qualidades devem ser um motivo de investimento nos países em desenvolvimento para a transformação do trabalho. E essa transformação não vai depender apenas da tecnologia e das habilidades, mas o investimento no treinamento de tecnologias verdes devem vir de fontes públicas e privadas. Portanto, os planejamentos de políticas públicas e a combinação de políticas fiscais, industriais e sociais são fundamentais para a eficiência de uma transição justa. Os incentivos corretos devem ser criados para criar sinergias entre os setores econômicos, mobilizar a força de trabalho e desenvolver uma economia baseada na ecologia integral, como disse o Papa Francisco. E o desafio está na criação das políticas de investimento público e privado nos países em desenvolvimento. Muitas vezes não há uma combinação desses nas economias públicas e privadas que desencorajam os investimentos públicos. Apesar dessa falta de combinação, é importante pedir que os bancos de desenvolvimento promovam uma transição justa, porque eles eh, podem investir para qualificar a força de trabalho nesses países. A vários exemplos de projetos de transição justa sendo implementados hoje em dia, mas eu gostaria de destacar um novo produto na Amazônia Legal do Brasil para apoiar a criação de empregos e reduzir custo de energia numa das regiões mais ecologicamente significativas do mundo. O produto vai contribuir para a criação de trabalhos qualificados e a dar acesso à energia limpa a mais de 1 milhão de clientes que não têm serviços básicos de fornecimento de energia e vão participar do, da economia de energia limpa no mundo inteiro. A Amazônia Legal cobre 9 estados e 6 territórios brasileiros, com 60% do território brasileiro. E historicamente, essa região está sempre muito abaixo no desenvolvimento. Mas podem se criar 15 milhões de novos empregos relacionados à energia limpa na América Latina até 2030, se nós seguirmos esses princípios de acordo com a OIT. Isso vai render. Para isso é necessário um investimento total de mais de 627 milhões de dólares, usando 400 milhões de dólares do governo brasileiro e de outros programas de assistência técnica. A operação vai ser implementada pelo Banco da Amazônia, que é um banco estatal no Brasil, e que vai canalizar recursos para desenvolvedores privados e fornecedores de energia que vão transformar a matriz energética.
Por fim, eu espero que a minha breve apresentação tenha aumentado a conscientização da importância da transição justa e da qualificação de trabalhadores em países em desenvolvimento e o que significa a transição justa, que é a adaptação climática junto com a equidade social no centro. Nós não podemos adaptar essas posições sem considerar as pessoas que são afetadas por essas mudanças, seja no caso de projetos de energia renovável, de modelos energéticos baseados no ESG ou nos esforços de redução da carbonização industrial. Estou quase terminando. Para evitar tanto a crises social e climática. E a transição exige melhor força de trabalho e uma qualidade maior através de investimento público e privado para criar mais trabalhos formais, fortalecendo o Muito obrigada por ouvirem. Desculpem o meu atraso. Eu agradeço a plataforma Laudato Si pelo convite. Estou disponível para falar sobre esse tópico, se quiserem. Muitíssimo obrigada, Tatiana, pela sua apresentação tão interessante. Nós estamos com o tempo, você foi pontual, então agora terei o prazer de apresentar a Adriana Gomes Tico, que é membro do Comitê Científico da Economia de Francisco e Clara. Por mais de 20 anos, ela colabora com organizações e empresas de economia social e solidária, promovendo a cooperação com a sociedade civil, empresas privadas, a academia e governos. Desde 2024, ela atua como coordenadora do Grupo de Promoção da Economia Social, que é um espaço interinstitucional que defende a economia social como uma abordagem produtiva para reduzir a pobreza e a desigualdade. É assessora acadêmica do Centro Internacional de Pesquisa em Economia Social e Solidária e membro do Comitê Científico da Economia de Francisco e Clara, entre outras instituições. É graduada em Economia, tem mestrado em avaliação socioeconômica de projetos de investimento, mestrado em geração de negócios da economia social e atualmente é doutoranda em ciências econômicas e administrativas. Obrigada, Adriana, por estar conosco hoje. Agora vamos ouvir a sua apresentação. Obrigada, Emanuela. Muito bem, agora podemos ver você. Desculpe interromper. Tudo bem, obrigada. E obrigada à plataforma de ação lá da Tossi pelo convite tão amável para esse webinário. E obrigada a cada um e cada uma de vocês pela sua participação e interesse nesses tópicos. É muito bom estar aqui. Escolhi o título desta apresentação porque eu estou convencida de que a economia social e solidária é, de fato, uma resposta ao grito da terra e dos pobres, especialmente a- da maneira como é experimentada em muitas comunidades rurais e marginalizadas na América Latina. É uma das respostas possíveis, entre outras. É uma resposta que já é uma realidade, mas não é ainda tudo aquilo que pode vir a ser. É uma resposta efetiva, mas não é uma que responda a tudo em todos os lugares. A economia social e solidária, se você vai para o próximo slide, lida ao mesmo tempo, muitas vezes com intencionalidade, com os territórios e valores essenciais que estão nesses espaços e os sistemas de mercado em que essas empresas trabalham
e uma organização, uma governança organizacional e territorial é o que possibilita isso. Ela é uma economia muito mais profunda em vários aspectos. Direi apenas que a economia, ou as empresas de economia solidária e social são modelos alternativos de economia verde que estão na superfície, que consideram as pessoas, a superfície, as pessoas e seu bem-estar. Esse tipo de economia produz, distribui, consome, reinveste todos os tipos de recursos para essa economia que inclui investimentos e reinvestimentos, que são típicos desse modelo. Os princípios e valores que estão no centro da economia social e solidária também podem ser expressos de diferentes maneiras. Neste caso, temos 6 princípios, eu vou destacar apenas alguns desses aspectos. A igualdade significa reconhecer a dignidade e os direitos iguais de todos os indivíduos e assegurar participação, acesso à informação e transparência. O trabalho é mais do que o emprego. Ele é central para a qualidade de vida e inclusão social. Isso se traduz em participação nos processos decisórios e na propriedade. O trabalho é mais valioso, tem mais valor do que o capital. Você, como vocês são parte da plataforma de ação Laudato Si, vocês sabem que a atividade econômica ela é essencial para a nossa casa comum. O, tudo isso é liderado pela missão ou pelo propósito. É, se as pessoas me perguntam se essas empresas de economia social e solidária visam a gerar lucro, eu diria que é o oposto. O lucro visa a melhorar a vida das pessoas. Nós temos várias vilas e uma das vilas é vocação e lucro, que estão dentro das ideias da economia de Francisco e Claro. O lucro está dentro das ideias do meu trabalho, mas a visão do lucro como um meio para melhorar as vidas das pessoas é o foco maior da economia solidária e social. Por último, ela não pode ser entendida como sem um comprometimento com a comunidade, especialmente as comunidades mais vulneráveis. Todos sabemos que o sistema, todos nós conhecemos bem o sistema de mercado e sempre oferecemos os nossos bens e serviços em troca de renda. Nós sabemos o que é a competição ou competitividade. As empresas de economia solidária e social também oferecem seus produtos ao mercado, seja ele local, regional ou nacional, e às vezes até internacional. Devem, então, trabalhar com logística, marketing e responder aos anseios do mercado. Mas essas empresas eh, se comportam de forma diferente e, ao fazer isso, elas moldam o mercado. Eles têm modelos de organização e governança diferentes que se traduzem em estruturas e princípios para a gestão da organização e coordenação dentro da própria empresa.
O próximo slide, por favor. As responsabilidades e o poder são distribuídos em enquanto os processos decisórios e os relacionamentos são moldados de acordo com essa estrutura. Esse modelo que é centrado nas pessoas e na cooperação, promovem um trabalho autônomo e comunitário, a gestão participada e ativação da do conhecimento. Ouvir conceitos e ideias como esses que eu estou compartilhando não é suficiente, é necessário ver tudo isso encarnado em pessoas, projetos e empresas. Mas o tempo é curto, então eu só posso falar sobre um grupo de economia social e solidária para dar um exemplo a vocês, para não ficar tudo muito abstrato, perdão. Fica nos Chiapas, no México, e também está localizado no meu coração e na minha mente, e de vez em quando também está localizado nas minhas mãos e nos meus pés. Eles usam a linguagem celtal e o lema deles é Chomolatel, que quer dizer juntos nós sonhamos e fazemos. A organização social local é usada pelo grupo e usada como alavancagem. Eles focam na sustentabilidade, eficiência e crescimento juntos e em harmonia. É, produzem, geram renda, reinvestem e aumentam o consumo comunitário. Começaram fabricando café verde, juntos como grupo e vendendo sem intermediários. Depois começaram a passar para o café torrado de alta qualidade, não café verde. Depois criaram sua própria marca de café. E o Cateltic. E depois começaram a focar no café, nos cafés como pontos de venda. Eles têm seus próprios cafés, lojas de café. E parece fácil fazer isso, mas não. Nesse tipo de organização é um processo longo. Algo semelhante aconteceu o, com a marca Chaptic, que e também com os cosméticos da marca Chapontic, que são produzidos por mulheres que têm a chamada harmonia do coração para produzi-los. Eles têm também uma organização de microfinanciamento. Essa história não é romântica. Houve muitos esforços, alguns fracassos, muitos desafios como parte dessa história, mas é uma história que é viva e está crescendo. Tem muitos rostos que eu gostaria que vocês vissem se nós tivéssemos tempo. Eu estou dando alguns exemplos deles, algumas fotos, se vocês tiverem curiosidade. Se falarem espanhol ou entenderem espanhol, vocês podem escutar esse podcast que se chama Ecos, Platicando de Economia Social e achar muitos outros exemplos de economia social e solidária. Antes de concluir, eu tenho um chamado para vocês e para mim mesma. Como eu mencionei antes, todos nós conhecemos os sistemas de mercado muito bem. Nós constantemente compramos e consumimos. E nós somos consumidores responsáveis? Talvez os produtos que vêm das empresas de economia social e solidária possam ser mais consumidos por nós. Então, eu chamo vocês a encontrar essas empresas nos seus próprios contextos e redirecionar parte do nosso consumo. Isso pode ser parte de uma transição justa. Lembrem-se
do que significa o lucro para eles. Nós podemos ser uma resposta ao grito dos pobres e da terra. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Adriana, pela sua apresentação tão interessante. Muito obrigada à Economia de Francisco e Clara por todo o seu trabalho. Obrigada a você pelo seu trabalho, pelas suas sugestões que nos levam a acreditar que uma outra economia é possível. Então, muito obrigada por tudo isso. Então, agora vamos convidar o último palestrante de hoje, que é Luiz Alberto Salvo, que é economista ambiental, social e comportamental da Universidade Nacional de Singapura. Seus projetos em andamento abordam a conscientização pública sobre as crises climática, da biodiversidade e do plástico, a responsabilidade ambiental pessoal e a ação individual. Ele ocupa a cátedra de decano do Departamento de Economia da Faculdade de Artes e Ciências Sociais, onde ele ensina economia e política ambiental. Também integra o Conselho Universitário de Sustentabilidade e Ação Climática e é pesquisador principal em ciências sociais no Centro Bezos para Proteínas Sustentáveis. Além da sua atuação na Universidade de Singapura, ele é coeditor do periódico da Associação de Economistas Ambientais e de Recursos Naturais e membro do conselho editorial do periódico Journal of Environmental Economics and Management, ou seja, revista de economia ambiental e gestão. Alberto, obrigada por nos ajudar a refletir mais profundamente sobre as ações que cada um de nós pode fazer, e a palavra está com você. Muito obrigado, Emanuela. Obrigado a todos pela oportunidade maravilhosa de estar aqui falando com esse público maravilhoso. Eu vou compartilhar a minha tela. Muito bem, eu estou seguindo as pegadas da Tatiana e da Adriana. Elas falaram sobre a importância de pensar no trabalhador dentro da transição justa, que foi o foco do que disse a Tatiana, e a Adriana pensou numa economia diferente que é possível. E eu vou falar sobre algo que é complementar, não é uma nova economia, mas vou falar sobre as tensões internas de um trabalhador que sempre foi imigrante, que está inserido na economia real. Eu poderia dizer que isso é um testemunho pessoal um pouco. E uma outra coisa diferente na minha fala é que tanto a Tatiana quanto a Adriana colocaram os seus 10 minutos com foco naquilo que não, nas pessoas que não têm nada, que querem ser inseridas na economia, que não podem comprar o suficiente, uma economia focada nas pessoas e no propósito. O que eu vou falar é sobre o ponto de vista daqueles que têm, alguém como eu, para ficar bem claro. Quero enfatizar que as visões que são expressas nesses 10 minutos não são necessariamente aquelas do meu trabalho. É, eu sou economista, como disse a economia, trabalho na Universidade Nacional de Singapura, eu sou católico, participo da paróquia da Santa Cruz em Singapura, e como eu falei, eu sempre fui imigrante. Eu nasci na América do Sul, tenho pais que falam pais espanhóis. Eu vivi na Europa, na América do Norte, na Ásia, em muitos períodos da vida. Então, além de uma família internacional, eu tenho uma carreira internacional, academicamente falando. Eu sou católica e uma coisa que eu quero ressaltar é que a Laudato Si é esse documento profético, esse chamado à ação maravilhoso que me ajudou a aprofundar a minha fé. E a minha fé é nos seres humanos também. Nós sabemos pelo livro do Gênesis que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se não fosse
por essa evolução dentro da igreja, talvez eu tivesse menos fé. Mas eu me lembro que eu sempre quando eu pensava, alguns talvez conheçam a Lorna Gold, ela falou que a Laudato Si restaurou a fé dela e deu a ela uma linguagem, uma teologia que foram transformadoras para ela. Isso ecoou em mim também. Mas é justo dizer que eu sou um dos 10% mais poluidores dos indivíduos. Aqueles que causam um dos principais causadores das crises da biodiversidade e do clima, e eu acho que um dos principais motivos que me tornam um desses 10% é que eu viajo muito de avião, menos do que antes, mas eu não como mais carne, eu cresci no Brasil, vocês sabem que no Brasil se consome muita carne, e eu vivo em Singapura, que é um lugar que tem um transporte público muito bom, é muito seguro, então eu só uso transporte público, mas eu viajo muito de avião. Ao mesmo tempo, eu sou um cidadão que está tentando assumir um papel ativo e estou envolvido nos meus conflitos e tensões interiores. Eu quero mostrar um infográfico para vocês que vem de um trabalho maravilhoso do Lucas Chancel e que o que é mostrado nesse eixo aqui é dos diferentes segmentos da população e quanto que eles emitem de poluidores, de agentes poluidores que estão causando a degradação do país. Os 50% de baixo emite 1,4 toneladas de carbono por ano. Aqueles que estão no meio emitem 6 toneladas, os que estão nos 10% maiores, que é onde eu acho que eu estou, emitem quase 30% de toneladas. Eu não vou nem falar do 1% do topo. Então, eu me preocupo muito com o ambiente natural, com o meio ambiente, como essa degradação está destruindo as espécies, a espécie humana e as nossas espécies irmãs que não são humanas. E para mim, a natureza é algo espiritual. Eu amo essa parte da encíclica Laudato Si, quando ele diz que o solo, a água e as árvores são uma carícia de Deus. Eu acho que todos nós não devemos nos ver como sendo pessoas mais vezes ou menos vezes, mas alguém que está seguindo Cristo e aqueles que devem cuidar da casa comum e dos pobres, porque essas duas coisas são parte de um mesmo esforço. O Papa Leão, em outubro de 2025, em Castel Gandolfo, falou essa frase maravilhosa que eu uso com muita frequência e tento usar na minha vida, que é: todos os membros da sociedade, através de organizações não governamentais e grupos de dissidência, devem pressionar os governos para elaborar e implementar regulamentos, procedimentos e controles mais rigorosos. Os cidadãos devem assumir um papel ativo na tomada de decisões políticas em nível nacional, regional e local. Então, o resto da minha fala, eu vou dar um exemplo de como é que eu interpreto esse chamado à ação num nível muito local. E falar um pouco sobre as tensões interiores que eu enfrento na minha vida diária. Vindo de um mundo rico, onde estou, tem uma igualdade maior, né, em Singapura, e as pessoas são muito ricas em geral, e tem aqui uma rua de compras, uma rua muito importante. E tem um exemplo: eu estou caminhando nessa loja, até uma loja que deixa as portas abertas sempre. E eu tenho um vídeo para dar um exemplo para vocês.
As portas dessa loja muito conhecida estão sempre abertas. Eu tento fechar a porta e a porta está aberta e não fecha. Talvez, isso aconteça porque as pessoas sentem uma rufada de vento frio e isso atrai as pessoas num ambiente que é muito úmido, é muito, e muito quente. E a parte do meu chamado é que eu chamo o gerente e o que é muito importante, com um sorriso, eu pergunto para essa pessoa: você está sabendo sobre a guerra no Irã, sobre como como a energia está mais cara, e se ele poderia instalar uma porta de correr automática na sua loja, como a loja da Adidas, que está logo vizinha. E por isso que eu acho que isso é um chamado à ação, porque ele pode receber um feedback dos clientes como gerente. É isso que eu estou fazendo. Ele está na na cadeia de comando, meio que no topo, e quando a gente fala isso, isso mostra que nós ah, nos importamos. E quando na missa, quando o padre fala sobre cuidado da criação, que nós devemos ser melhores para com a casa comum, depois da missa eu sempre agradeço esse padre por falar sobre o cuidado da criação na homilia, ou na oração dos fiéis e por aí vai. Eu vou concluir, então, falando sobre uma tensão que eu enfrento na minha vida e uma negociação interior que eu tenho. Esse é um exemplo de uma viagem que eu fiz a partir de Singapura. Foram 4 semanas. Eu preparei essa viagem por 4 meses. Eu fui para os Estados Unidos, fui para Miami, Chicago, West Lafayette, Atlanta, e depois eu fui para para a Europa, em vez de, eh, em vez de voar, eu tomei o trem entre Madrid, Roma, Bolonha e Barcelona. Por isso que eu fiz isso, porque eu quis passar um tempo com os meus filhos mais velhos que estão na, na universidade, e depois eu passei tempo com a minha mãe e meus 3 irmãos. Como eu disse para vocês, eu sou de uma família de imigrantes, eu tenho mais de 25 primos, então nesse, é, nessa viagem eu aproveitei também para ir para um workshop de pesquisa, dei 5 palestras e falei com mais de 60 pessoas que são diretamente relevantes no meu trabalho. Esse é o valor que essa viagem teve para mim. Ao mesmo tempo, quando eu voltei, eu calculei quais foram as emissões de todos aqueles voos. É, e isso, vamos simplificar, cada passageiro, para essa viagem, eu gastei 8 toneladas de CO2. E isso é mais do que a pessoa média nesse planeta emite num ano inteiro. E isso foi tudo voos de cabine econômica. Essa viagem valeu a pena para mim? Com certeza. Para a sociedade, não consigo responder. Foram muitas emissões, mas eu gostaria de dizer que quando os aviões voam, eles não emitem só o dióxido de carbono, mas também outros poluidores que têm um potencial destrutivo muito grande. Então, essa viagem valeu a pena para mim. De todos os 9 voos que eu peguei, foi assim que eu calculei as minhas toneladas de carbono para todos esses 9 voos. Eu poderia ter reduzido as minhas emoções? Sim. Eu poderia ter ah, viajado de ônibus de Miami para Chicago. Eu não fui por causa que eu tinha pouco tempo, mas foi uma escolha minha. E, na verdade, eu poderia ter reduzido a minha viagem dentro da Europa.
Mas eu poderia, mas ao mesmo tempo, eu também poderia ter voado de classe, de business class, de classe executiva, etc. Mas se eu fizesse esses voos todos na classe, eh, na classe executiva, as minhas emissões teriam ido de 8 toneladas para quase 28 toneladas, né? Eu vou concluir com meu último comentário. Sempre me perguntam qual é o impacto marginal de eu voar de avião. Então, eu vou falar de duas narrativas polares. A primeira, na escala, é o, o, a, a, a responsabilidade pessoal é muito baixa. A gente pode pensar, bom, o avião vai decolar de qualquer jeito, eu posso muito bem estar lá. Ou, bom, o boi já morreu, eu vou comer carne. Uma outra narrativa que coloca a responsabilidade individual muito alta e é um horizonte mais longo. Isso quer dizer que a demanda e ela responde à oferta. Então, fazendo um paralelo com a carne, quanto mais carne eu como, mais bois serão mortos, né? Eu vou falar um pouco mais, como eu falei da carne, eu queria dizer que a carne vem de ruminantes e os ruminantes emitem metano durante a ruminação. Então, 1 quilo de carne vermelha emite 5 vezes mais carbono do que o frango. Eu gostaria apenas de concluir com isso e agradecer por me ouvirem. Muitíssimo obrigada, Alberto. É, pela sua reflexão tão pessoal, falando sobre a sua posição, especialmente por falar que você é um dos emissores mais, eh, uma das pessoas com mais, que mais emite carbono. Eu gostaria de fazer a, a observação de que nós ouvimos duas mulheres do sul global da América Latina. A jornada Laudato Si é diferente para cada uma de nós. Alguns têm uma posição diferente, como o Alberto, e outras. E eu gostaria de agradecer a todos que vêm, tanto das margens quanto do centro. Com essas realidades, ter todas essas realidades juntas não é compará-las ou julgá-las, mas permitir que elas nos desafiem para a cada um de nós, no nosso, no nosso contexto, incluindo as tensões que nós carregamos interiormente. E gostaria também, né, eu sei que nós estamos sem nenhum tempo para as perguntas, eu peço desculpas, eu vi que tem muitas perguntas. Na área de perguntas e respostas. E eu agradeço a todos vocês que fizeram suas perguntas. E eu peço mil desculpas por não termos tido tempo para fazer um debate. Então, eu tenho 1 minuto apenas para agradecer a Tatiana, a Adriana e o Alberto, os nossos intérpretes, a nossa equipe por trás das câmeras e obrigado e agradecer a todos por participarem desse webinário tão interessante e maravilhoso. Ao chegar, ao nos aproximarmos de 1 ano da morte do Papa Francisco, convido a todos a recordá-lo mas e a viver profundamente a mensagem que ele nos confiou, especialmente na Semana Laudato Si.
convido vocês a escolherem uma única ação concreta e registrá-la na plataforma de ação Laudato Si. Obrigada por participarem do nosso webinário e nosso próximo webinário vai ser dia 18 de junho, mas antes disso, gostaríamos de ver vocês no dia 23 de maio, no evento de envio missionário para o cuidado da criação de 2026. Então, até lá, espero ver todos vocês novamente. Deus os abençoe. Obrigada.